Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Riley Mills, Defensive Lineman de Notre Dame, escolhido pelo Seahawks na quinta rodada. Pedi a você encarecidamente que deixe seu like, seu comentário sobre o que você achou da escolha, seu hype. Se você tiver aí no celular, dá para fazer aí usar o hype. Lembrar que essas análises estão também lá no rapinasdomar.com.br. Textos novos todos os dias, mesmo durante a off-season. A gente mantém esse desafio aí. É, e é isto. Vamos lá. O Riley Mills, um cara que foi capitão lá de Notre Dame, excelentes números como pass rush. ah, Estava entre o top 6, eu acho, de nota de pass rush entre os defensive tackles. Ah, o grande problema é que na primeira rodada dos playoffs contra a Indiana, ele se machucou, teve uma lesão no joelho. E isso que preocupa. Eu, quando vou avaliar os jogadores, eu penso da seguinte forma: se o cara tem várias vezes a mesma lesão, ou seja, tem um problema crônico, isso eu acho um problema grave. Se o cara tem várias lesões diferentes, então o cara é meio que um injury prone, também é complicado, tipo o Tyler Shock, que tem diversas lesões lá, o quarterback foi escolhido pelos Saints. E, por fim, se a lesão é recente, como é o caso do Mills, porque corre o risco desse cara não jogar o primeiro ano dele de calor. E aí vamos entrar em outro mérito. A gente descobriu durante o draft que o Mills visitou o Seahawks, né? Então os Seahawks fizeram testes lá no joelho dele para ver como ele poderia evoluir e tal. E acharam confortável, né, draftá-lo. Como eu falei, o Mills, se não fosse essa lesão, fatalmente seria escolhido aí na terceira rodada, provavelmente. E aqui ele sobrou pra quinta. É... Podem me chamar de chato aí, dizer que eu só reclamo, mas eu não confio muito nos prognósticos do John Schneider. Vale lembrar que alguns anos atrás o Seahawks draftou o Darrell Taylor, que estava passando por uma cirurgia que teve que colocar um pino de titânio na perna, que ele tinha quebrado. E vários times cortaram o Taylor do board por conta dessa cirurgia. Os Seahawks não só não cortaram, como subiram naquele draft para pegar ele, né? Porque, segundo as avaliações dele, é um cara que poderia jogar. Não conseguiu, né? O Darrell Taylor só veio jogar realmente na segunda temporada dele. O John Schneider já falou que o Mills deve ser um cara lá mais pro meio da temporada. Então, assim, se a previsão dele é essa, eu acho que tem uma grande chance do Mills não jogar esse primeiro ano. O que é uma pena porque ele é um jogador mais velho, já tem 24 anos, ou seja, já perderia mais um ano. Só que tem um pequeno adendo. Um é que ele foi escolhido na quinta rodada. Então também não é lá um grande problema se ele der errado. Né? Não foi um investimento tão alto. Dois é que assim, eu acho que os Seahawks não draftaram Mills pelo jogador que ele pode ser, mas sim pelo jogador que ele é. Eu não acho que o Mills vai melhorar muito mais do que ele já joga hoje, né? Então faz pouca diferença se ele vai jogar só um ano, só um contrato de calor pelo Seahawks. Não é um cara que a gente tá, por exemplo, como é o caso do Jalen Milroy, que vai precisar de um desenvolvimento. Então, assim, se ele se machucasse, já seria mais complicado, coisa do tipo. Então, assim, o problema de perder o Mills é questão de formação de elenco. E falar em formação de elenco, o Mills ocupa um papel que o Seahawks vem tentando preencher há um tempo. Por exemplo, o Seahawks draftaram o Mike Morris, uh, um defensive end mais pesado, que pode jogar ali como um defensive tackle. O Morris teve problema de lesão no ano de calor. No primeiro jogo ele se machucou é, contra os Rams e não voltou. Chegou no segundo ano, prometeu com um bom ano de preseason, mas não teve chances. Tanto que os Seahawks trocaram, fizeram uma troca muito boa pelo Roy Robertson Harris. E até pro João botar aí
o link do vídeo da análise do Harris, que é um esquema parecido com o do Mills, né? Um cara que pode jogar em vários alinhamentos diferentes. Tem esse potencial, essa mentalidade, na verdade, agressiva de ajudar. Então, assim, ele não vai ser o craque do time, não vai ser o craque da DL, mas ele vai ajudar os seus companheiros a ficarem em posições de fazer essas jogadas. É, então, eu acho que o Seahawks iam tentar trazer de volta o Robertson Harris depois do corte, num contrato melhor para o Seahawks, né? Mas os Giants logo trouxeram ele de volta para o time. Fizeram a contratação, né, na verdade. E aí o Seahawks não conseguiu trazer ele de volta. O Mills aí meio que fica uma substituição com um adendo, assim. O Mills é um pass rusher melhor do que o Harris, porém um run defender pior, né? Então, mas assim, esse papel de cara versátil, de alinhar, de, de, de ocupar espaço, já já fica sendo preenchido aí pelo Mills. Vamos ver aqui alguns lances dele, né? Que o primeiro lance dele contra o jogo corrido, a gente vai falar, como eu falei, o jogo corrido não é a maior especialidade dele, porque ele não é bom contra bloqueios duplos. Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Aqui, no 1 contra 1, é difícil vencê-lo. Então ele tem um bom leverage, controla dois gaps. Percebo que ele olha para o running back antes, então se o running back corta para esse lado ou para esse, o Mills estaria para fazer a jogada. Então ele está defendendo dois gaps. Então o papel é difícil do defensor fazer isso. Ele vai lá e faz o tackle. Aqui ele mostrando a força, ele vai basicamente jogar o left tackle no colo do running back para impedir aqui essa conversão de jardas curtas, né? Então realmente é um jogador muito forte. É evidenciado aqui pelo bom bull rush que ele tem. Então ele vai lá, executa o bom bull rush como pass rush aqui. O outro grande movimento que ele tem no pass rush é esse arm over aqui, ó, que é essa abraçada aqui, como se fosse um nadador. Então percebam que aqui ele nem faz o sec, mas ele ocupou dois bloqueadores e ele fez o quarterback, chegou na pressão, aqui já venceu o OL, né? Aí tem um bloqueador adicional que ele quase joga no colo do quarterback. Eu acho que ele chegou a encostar no quarterback aqui. Então ele matou essa jogada pro outro time aqui, para Stanford. Então, outra habilidade muito boa dele é essa mobilidade lateral. Ele tá aqui com esse 99. Ele deu esse primeiro passo pro lado esquerdo. Então ele força o OL a achar que ele vai atacar esse gap. Mas já no segundo passo, ele já. Mais dois passos, ele já bateu esse cara, né? E já tá com um alvo aqui pra cima do quarterback. Então, assim, é uma mobilidade lateral, é uma rapidez, na verdade, lateral muito boa, né? Um bom trabalho de mãos aqui. Pressionou e o passe foi ruim do QB. Aqui ele tem mais um movimento de força, né? Ele empurra, joga o cara para baixo e vai lá para fazer o chegar junto do sec. Que como eu falei, como ele tem essa habilidade de jogar pela ponta, jogar por fora, ele é utilizado muito em instantes. Essa questão dele poder jogar como defensive end de 3-4 ao redor da linha faz ele muito útil em instantes, né? O stunt é aquela jogadinha que a gente já falou várias vezes, né? Que é o X, né, que os defensores fazem. Então, ele é forte para ser o que a gente chama de crasher e para ser o looper. Eu vou explicar o que é cada um aqui nesse instante. Nesse instante eu vou explicar o instante. Aqui, no caso, ele vai ser o looper aqui, que é o cara que sai da sua posição e vai atacar a outra. E aqui o camisa 7 é o crasher, é o que precisa ter mais força para criar o espaço para o looper, né? Então ele consegue usar bastante os dois, pode ser os dois papéis, então ele é muito bom nesses instantes. E é uma coisa também que o McDonald usa bastante, dá liberdade para os seus jogadores criarem também esses instantes. Aqui os dois maiores pontos fracos dele
É como eu falei lá no comecinho do vídeo, ele é muito bom no 1 contra 1 no jogo corrido, mas por conta do pad level dele, que é o outro problema que a gente vai falar, ele é muito suscetível para double teams, né? Então aqui ele foi movido facilmente por outro lado da jogada aqui por esse bloqueio duplo, ó, afastado com facilidade. Nesse jogo contra Stanford, principalmente, ele foi snap sim, snap também movido em double teams. É algo que ele precisa ajustar. Mas assim, pelo menos quando o cara tá sofrendo double teams, quer dizer que tá deixando algum companheiro num contra um, né? Então é algo que ele ainda assim tá contribuindo com o time. E o real grande problema é que esse aqui eu espero que ele possa conseguir dar uma aliviada, é o pad level. Ele joga muito de pé, né? Assim, você precisa estar inclinado para poder ter um melhor centro de gravidade. E esse fato de ele jogar muito de pé, principalmente no final dos jogos, que parece ser uma forma dele de meio que tentar descansar, é, permite que os jogadores vençam ele, né? Então aqui, ó, nesse snap, ó, ele até moveu o jogador para trás, mas o pad level dele alto deu a chance do OL se recuperar e jogar é, ele no chão, né? Aqui ele tá do outro lado, venceu no lateral, mas aqui novamente, ó, ia ter o espaço, mas aqui ele já tá totalmente de pé, então dá tempo do jogador se recuperar e ainda finalizou a jogada jogando ele no chão. Então, é isso, é um jogador que eu acho que pode contribuir muito se tiver saudável. É, pode ser um grande valor pro Seahawks, além da sua versatilidade e tal. Então, foi uma escolha que eu gostei muito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!